Bom dia, bom dia, bom dia! Esfrega as mãozinhas assim, ó. Já chega dando um sorrisão assim, ó. Já chega sorrindo, chega esfregando as mãos. Hoje é sexta-feira, sextou. Então, eu falo assim, né? Hoje, antigamente, sextou era aquele dia que o pessoal já tava pronto pra várias coisas, né? Agora não é sextou, é cristou. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu entrei aí 1 segundo, 2 segundos atrasado. Nosso terceiro dia de live, glória a Deus. Bom dia, meu amor. Gente, e hoje eu quero falar uma coisa assim, né? A gente se programa pra falar as coisas aqui, né? Mas é Deus que usa. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar. E ontem eu cheguei em casa, né? A minha mãe assiste as histórias da Bíblia, né? Não tem as novelas bíblicas da Record? Oh, glória a Deus por essas novelas, que pelo menos tem uma influência melhor, né? Pelo menos a briga entre as mulheres lá é briga entre Sara, Agar, não tem tanta coisa ruim, né? E aí eu cheguei ontem aqui em casa e minha mãe tava assistindo Gênesis. E aí ela tava assistindo Gênesis e eu sentei para jantar ali, né? Assisti um pedacinho e vi um pedacinho da história de Agar, que foi, né? Tem que ter, vamos contar um pouquinho aqui da história bíblica pra gente poder estar entendendo, né? Eu quero cada vez aprender mais como uma enciclopédia, porque a gente, assim, ó, sabe o que acontece? Quem frequenta a igreja, quem vai nas igrejas, né? Bom dia, maninha! Você tá atrasada, hein? Bom dia, mana. Então vamos lá, eu tô contando aqui uma história, né? Tô contando aqui que ontem eu cheguei aqui em casa, eu já comecei a live já contando tudo, já falando. Ontem eu cheguei aqui em casa e fui jantar, né? E a mãe tava assistindo Gênesis, né? Que é aquela novela bíblica da Record, e ela tava assistindo Gênesis e me chamou a atenção uma história ali. Na verdade, né, eu ouvi ali, eu li, eu tava jantando, assisti ali um pedacinho e fui dormir, né, na hora nem entrando. Mas hoje de manhã, quando eu fui começar a fazer meu estudo ali, né, tudo certinho, me veio essa história na cabeça. Então, assim, né, a gente ora. Eu vim aqui pra falar uma coisa. Bom dia, Vicky, meu amor. 3 beijos pra você hoje. Bênção das nossas vidas. Vocês são umas bênçãos mesmo. Esses dias não sei o que eu tava perguntando pra Andréia. Não sei pra Andréia. Eu falei assim, mas como que as pessoas têm uma célula? Como que as pessoas têm? A Andréia falou assim, o Senhor manda as pessoas, né? Pra cuidar, pra liderar, pra orar. E vocês são a minha célula. Vocês são a minha célula aqui. Todo dia a gente se encontra, debate, conversa, fala coisas, enfim. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Daí eu cheguei aqui ontem à noite, minha mãe tava assistindo nessa novela bíblica, Gênesis, e lá estava Agar. Quem que foi Agar? Ah, tá, daí eu quero falar uma coisa. Eu quero muito começar a ler a Bíblia, mas eu quero ler e assim, ó, quero ter revelação e quero também aprender historicamente, né, pra gente poder vir aqui e conversar. Porque assim, eu ao longo da minha vida, né, eu vindo em igrejas e tudo mais. Então assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma relação bem melhor, uma relação que ainda está se desenvolvendo, mas uma relação incrível com Deus. Sabe, não sei se você já ouviu falar, vou abrir esse parênteses e já vou voltar lá. Você já ouviu falar das pessoas que falam, meu primeiro amor com Deus, o primeiro amor, né? Aquela coisa daquela paixão, que quando você se apaixona por uma pessoa, você fica fumegante, você não consegue, você fica lembrando dela o tempo todo, você não sei o quê, tararara. Quando a gente conhece Jesus, quando eu conheci Jesus lá atrás, eu também tive essa paixão, essa coisa. E o pessoal fala do primeiro amor. Mas quando você realmente, isso foi
um conhecimento que eu tive, mas eu posso dizer que eu não tive uma relação. Hoje eu tenho uma relação com Deus, uma relação diferente. E essa relação hoje, esse primeiro amor, essa paixão, ela vai durar uma vida. Porque quando você realmente tem uma relação com Deus, ela não é paixão, ela é amor. Sabe? Eu vou dizer uma coisa, eu tava conversando com um funcionário, um amigo, um colega de trabalho que tem lá na loja, e eu tava falando pra ele assim, ai Jean, eu sinto como se eu acordo assim, ó, parece que eu tô vivendo algo extraordinário, assim, parece que eu encontrei uma pessoa maravilhosa, encontrei alguém. É aquela música, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. É um louvor lindo, 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 lindo. Depois eu vou mandar lá no grupo pra vocês, tá? Vou mandar 3. Muito lindo que eu tenho ouvido, assim, que é excepcional. Pra você estar num momento aí, se quiser ouvir, você pode ouvir esse louvor. Ai, fugiu da minha cabeça. Fui lá no louvor. Tá. Então, tipo assim, eu acordo apaixonada, acordo assim, sabe, com uma sensação maravilhosa de que é algo. Sabe quando chega não sei, um momento aí, tem gente que é o Natal, né? Tem gente que acorda feliz quando vai chegar. Ou quando você acorda feliz que você vai comprar uma coisa nova, que vai chegar um negócio novo, sei lá, da Shopee, sei lá, alguma coisa na sua vida. É assim que eu tenho vivido ultimamente. Todo dia eu lembro que a graça do Senhor me alcançou. E isso foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida, sabe? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Hoje nós vamos iniciar uma grande coisa. Algo muito legal que nós vamos iniciar hoje, tá? E eu não sei porquê, como eu falei, né? Eu tava lendo lá a história de Agar. Quem que era Agar? Quem que foi eu não sei se é Agar ou Argar, mas eu acho que é Agar. Deixa eu ver como que tá escrito o nome. Agar, é Agar. Né? Então nós temos lá na Bíblia lá, nós vamos ler, eu tava falando também de ir nas igrejas, né? Aí quando você vai lá na igreja, o pastor conta um pedacinho de uma história, né? E aí ele traz pra sua vida real, porque como que ele traz? Ele faz assimilação porque ele quer mostrar como que Deus trabalhou na vida daquela pessoa, e mostrar para vocês as experiências. A gente conta as experiências das pessoas, traz aqui para uma realidade e vamos viver as nossas experiências com Deus, né? Então às vezes você fica ouvindo uns pedacinhos, um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um pedacinho, e vai juntando os pedacinhos, né? Mas a verdade é que a gente tem que saber das histórias, como que funcionam, e eu vou aprender muito e vou trazer aqui para vocês também um pouco de história bíblica pra gente poder ficar a par de tudo aí, né? Mas enquanto eu não sei, não tenho tanta conhecimento na horizontal, vamos para a sabedoria vertical, aquela revelação que o Senhor manda lá de cima. Então, se eu cheguei aqui ontem, vi a história de Agar, e aí eu acordei de manhã, eu ia falar uma outra coisa, e esse negócio da Agar veio na minha cabeça, é porque o Senhor vai falar coisas sobre isso hoje aqui, tá? Então, independente disso tudo, nós vamos ler aqui, ele vai falar. Então, o que acontece? Abraão, né? Abraão foi aquele cara, vocês já devem ter ouvido falar aí, que o Senhor pediu o filho dele como sacrifício, né? E testou a fé de Abraão. Então, ele foi pai de multidões, né? Teve uma grande descendência, o Senhor fez uma promessa. Abraão era um homem, gente, que Deus falava frente a frente com ele. O Senhor ouvia, ele parava lá, o Senhor ouvia nitidamente. Esse é o nitidamente. Ele sim, não é aquele que quando a gente fala bem assim, ai, Deus falou comigo pra eu te falar, lembra? Que eu falo aqui, né? Que não abre o céu, que a gente sente aqui no coração, porque nós temos o Espírito Santo. Naquela época não tinha o Espírito Santo. Você saiba disso também. O Espírito Santo só veio a partir de Jesus, porque ele veio na terra, quando ele foi para o céu, né? Não é que ele morreu, quando ele fez essa transição que ele esteve para o céu, ele nos deixou o Espírito Santo Consolador. Mas na época de Abraão não tinha o Espírito Santo, tinha Deus, né? Então por isso que eles tinham que fazer os sacrifícios, tudo lá que a gente já conversou aqui. Então, ele falava audível.
Mas dava pra ele ouvir em alto e bom som a voz de Deus. Ele falava assim, ó, Vicky, hoje você vai fazer assim, assim, assado. E eu vou fazer, Thalita, entendeu? Acorda, vem aqui que eu vou... Tem pessoas que vivem experiências assim. Eu falo pra Deus, eu quero ouvir em alto bom som. Vou contar aqui pra vocês rapidinho uma experiência. Tem uma pessoa lá da igreja, né? Um irmãozinho lá da igreja que vai casar, que é o Alisson. Viu, Thalita? Thalita conhece aí. E ele tá há muitos anos, acho que há uns 10 anos que ele serve nessa igreja. Ele chegou lá, um gurizão, cheio de dread, né? Eu lembro que eu chamava ele de Catraca. O nome dele, o apelido dele era Tapera, mas eu chamava ele de Catraca. Então, assim, um menino que iniciou a servir a Deus. Hoje ele é uma bênção. Nossa, ele é até mais bonito hoje. Ficou até bonito. Quando a gente vai pra Jesus, filho, a gente fica linda, né? Fica maravilhoso. E aí, ele ia casar. E assim, né? Casamento, pra quem vai decorar, pra quem vai fazer, mexer com evento é estressante, né? A Thalita faz algumas coisas, a Vicky também trabalha lá, às vezes tem evento. Não sei se vocês chegam a chegar perto desse estresse, mas assim, é estressante, é noivo, é não sei o quê. E eu falei assim, ai Deus, eu não queria fazer esse casamento. Falei pra minha mãe, eu não quero fazer isso aí, eu vou ver se ele acha uma outra pessoa. E aí minha mãe falou assim, Carmen, né, eles não têm muitas condições, você podia ajudar, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, daí eu falei com Deus, falei, Deus, olha só, eu falei, Deus, eu não queria fazer isso, olha só, eu querendo usar minhas estratégias com Deus. O nosso entendimento terreno, às vezes, é tão ignorante, a gente nem sabe, né? Mas daí eu falei assim, ó, Deus, olha só, eu falei, eu não queria fazer esse casamento aí, não. Se o senhor puder achar uma pessoa aí, né, colocar na vida do Alisson, abençoa a vida dele, uma pessoa bem boa, uma mulher boa, né, trabalhadora, uma boa decoradora, e o senhor olhando pra mim, né, és tu. Eu falei assim, o senhor coloca, porque eu não quero, não sei. Aí eu falei, mas se o senhor quiser que seja eu quero ouvir em alto e bom som. Olha o que eu falei, eu quero ouvir em alto e bom som. E fui pra imersão. Fui pra imersão e assim, ó, o diabo ele é enganoso. Sabe, pra quem é muito, eu sou muito do cognitivo também, sabe, eu sou muito da razão. Eu fico buscando, assim, as coisas para ver. Eu vivo muitas coisas sobrenaturais na minha vida, glória a Deus por isso. Mas eu tinha muito problema do ceticismo, de falar, será que é verdade isso que eu tô vivendo? Será que é loucura da minha cabeça? Será que não é? Gente, quando eu comecei a conhecer Jesus na minha vida, uma das armadilhas que o diabo usa é eles achar que as emoções que a gente tá sentindo, que as coisas que a gente não é ilusão da nossa cabeça, é a gente que tá criando. Não, o mundo espiritual existe mesmo e você faz parte de tudo isso, sim. E aí, eu tava lá na imersão e fui lá um pouquinho falar com o Alisson. Eu fui chamar ele pra perguntar se podia bater umas fotos do encontro, tarará. E quando eu fui falar com ele tava conversando com umas pessoas. E quando eu fui chegando perto dele, ele falou assim, ali vem chegando a mulher que vai fazer a diferença da minha vida, que vai decorar o meu casamento, que vai fazer não sei o quê. Aí eu cheguei e falei assim, o Alisson, aí eu falei, né, não sei. Aí ele falou assim, ué, por quê? Você vai embora? Se você for embora, eu vou te mandar buscar de avião onde você estiver. Ele falou assim, eu quero você aqui, não sei o quê. Eu falei, tá bom, Alisson, você meu coração, enfim, né? Tive aquela conversa ali meio com ele. E daí, nós fomos lá, subimos lá pra poder ter a palavra, né? Ter a oração, ter tudo. E o pastor falou assim, eu quero que você agora... E foi nesse momento que eu fui batizada no Espírito lá com a Veri, que tá ali. E aí ela, que tava aí com a gente esses dias, quarta-feira. E aí ele falou assim, gente, olha, se você tiver visões, o Senhor vai conceder um momento de visões agora. Ele falou assim, fala pra outra pessoa, sabe, você vai receber luz, você vai receber uma visão agora. E eu fico olhando só fico olhando, né? Eu falo, eu não vou receber, não vou ser que vai receber, mas eu fico ali aberta, né?
E aí começou a oração. Quando eu fechei os meus... Aí eu comecei a ficar na minha cabeça... A primeira minha mente foi embora. Toda hora minha mente ia embora. Toda hora minha mente ia embora. Eu não conseguia me concentrar. Bom dia, Almirante. Vai chegando aí. Eu não conseguia me concentrar na palavra lá da imersão. Não conseguia me concentrar. E eu falei, Deus, eu quero concentração agora. Sabe quando você quer ler alguma coisa? Quando você quer ver? Às vezes você não consegue se concentrar. Às vezes você tá aqui ouvindo essa live e fica indo embora. Para, respira e fala assim, ó. Eu dou um comando agora, em nome de Jesus, toda mente passiva, toda seta de Satanás sai agora, em nome de Jesus, e eu quero focar aqui. E foi isso que eu fiz. Falei, eu quero focar nisso aqui. E foquei na imersão. E o pastor começou a falar as coisas. Eu sei que a hora que eu fechei o meu olho assim, ó, eu vi assim, ó, um lugar lindo, mais lindo, maravilhoso, assim, havia uma luz. E quando eu olhei para o chão, para onde direcionava aquela luz, quem estava lá? O Alisson e a esposa dele, se casando no altar, a coisa mais linda. Daí aquela hora eu já comecei a cair no chão, eu não conseguia mais levantar, falei, oh meu Deus. E eu tive a visão daquele casamento, assim, o Senhor falou assim, eu me comprazo. Eu lembro que tinha uma frase assim, sabe? Uma palavra, assim, eu não sei se ela fala assim, quer dizer que eu tenho prazer nesse casamento, mas era uma outra palavra que eu me comprazo neste... Isso ai, só de lembrar, eu me emociono. Eu falei assim, isso é uma obra minha e você vai fazer parte. É você que vai realizar esse casamento. Eu falei, oh, Glória, eu comecei a ver aquilo, mas era assim, ó, nítido, né? Então, assim, ó, quando você quer ver as coisas do Senhor, você quer prova o Senhor, né? Eu fui lá, pedi essa revelação, e eu lembro, daí eu fiz só assim, ó. Quando eu abri meu olho, o Alisson tava na minha frente, que ele tava fazendo as fotos, eu fiz só assim, ó, pra ele. Aí quando ele foi lá, eu abracei ele, eu não conseguia ficar em pé. E aí eu comecei a falar a visão que eu tava tendo. Falei, Alisson, eu vejo, Deus tá tão feliz. Seu casamento vai ser lindo. Vai abrir raios de sol, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E eu vi lindo esse casamento. Foi lindo, eu vi. Eu vi a roupa, eu vi o sorriso, eu vi Deus sendo com prazer, eu vi tudo. E agora eu vou... ele não sabe, ele não sabe, mas ele vai ter uma surpresa. Que Deus falou no meu coração, então como ele não sabe, os noivos não sabem, eu não vou contar aqui ainda. Mas eles vão ganhar um presente aí. E foi lindo esse momento que eu tive com Deus, né? Então eu tava falando de Abraão, já pulei pra mim aqui. Mas o que acontece? Então Abraão era esse cara, era um cara que tinha intimidade com Deus, que via Deus. E o Senhor fez uma promessa na vida dele que ele seria pai de multidões, né? Então ele era casado com Sara, que era sua esposa. Eles já tinham lá seus 80, 90 anos, né? E o que acontece? Sara não engravidava. Que era a esposa dele, Sara não engravidava. E eu tava vendo é bom a gente saber dessas coisas, sabe? Um parênteses, que o pastor Aloísio, né? Quem que é esse pastor Aloísio, cara? Quem que é? Esse cara, gente do céu, vocês têm que ouvir o cara, tá? Uma hora, se você tiver a oportunidade, ele é aí o pastor geral das igrejas da Videira, né? O cara é uma enciclopédia. É histórico. Toda vez que você ouvir uma palavra dele, você não vai ouvir assim, né? Aquela palavra que você sai, motivado. Sim, você vai sair motivado, mas você vai sair mais do que motivado. Você vai sair transformado, ativado, cheio de conhecimento, que o cara é foda. O cara é bom. Desculpa a palavra, mas é verdade. Entendeu? Então ele tava contando que o que acontece? Quando tava lá no jardim, quando Deus falou pra serpente assim, ó, que ela ia rastejar, e ele falou pra ela que também ela seria um filho que um homem pisaria, né, um descendente, pisaria e esmagaria a cabeça dele. Proferiu isso da serpente. E o que acontece? Ele sabia que iria nascer, né, Jesus, que viria o vitorioso, mas ele não sabia quando, nem onde e nem nada, porque ele não sabia disso.
E o que aconteceu? Ele veio de lá pra cá, Satanás, que eu te falo, né, que tenso, ele veio de lá pra cá, lançando maldições na vida dessas pessoas. Então teve o povo que era estéril. Lembra aquela vez quando o rei mandou Herodes, né? Mandou matar todas as criancinhas. Tudo isso por quê? Porque Satanás queria impedir de vir Cristo. Mas ele não sabia quando que ia vir. Entendeu? Então tudo isso já vem lá atrás, lá atrás, todas essas esterilidades, né, de Sara. Por quê? Porque a descendência, toda a Bíblia aqui é a descendência de Jesus. É tudo isso aqui é para chegar aonde? Em Jesus, na salvação. Então vamos lá, vamos voltar lá, a gente tá contando aqui pra gente poder se alinhar nas histórias, né? E o Senhor vai falando. Então o que acontece? Sara era esposa e ela tinha uma escrava egípcia. E Sara não conseguia, então assim, né? O Senhor, o que acontece? Olha só. O Senhor falou assim, ó, você vai ser pai de multidões, de geração, papapá. E aí a Sara falou, caramba, eu tô aqui 100 anos, não engravido, não vou ter o bebê, não sei o quê, né? É aquela coisa, o Senhor lança uma promessa. Olha, vi que vai acontecer grandes coisas na sua vida. Nas coisas da vida da Almirante, nas coisas da vida da Thalita, na minha vida. E aí você vive. Beleza. Maravilha, glória a Deus, vou viver minhas coisas. Mas o que acontece? Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, 2, e você fala, caramba, talvez nem vai demorar tudo isso, antes mesmo. Você fala, peraí, eu acho que eu vou dar uma ajuda pra Deus. Acho que ele tá precisando de ajuda. De certo que eu tenho que fazer alguma coisa. Você sempre acha que é sobre você, e daí você começa a fazer as coisas. E é nessa hora que as coisas dão errado. Por quê? Porque nós não aprendemos a ter a paciência. Eu me lembro que quando eu morava lá em Campo Grande, né? Eu adorava plantar. Fiz uma horta bem bonita lá na frente de casa. Mas o que eu fiz? Era uma terra dura, cheia de pedrinha. Então primeiro eu peguei lá uma enxada, né? E eu bati naquela terra. Eu cavei aquela terra. Depois eu tirei todas as pedrinhas. Depois lá na fazenda, né? Tem muita fazenda por ali, tinha muito gado. Fui lá, peguei a bosta da vaca. Aí a bosta da vaca, quando ela tá muito novinha, ela é cheia de acidez, sei lá, tem umas coisas lá, né? E ela se você pegar e adubar a terra e meter uma planta ali, ela morre, porque ela não tá pronta. Aí eu peguei aquela bosta daquela vaca, misturei na terra. Eu lembro que eu misturava com a mão, assim, que eu gostava de adubar a terra. Aí eu esperei tudo aquilo secar, né, até virar. E aí eu aguava aquilo ali sem semente, só a terra. Quando eu coloquei a semente ali, querido, sabe o que ela fez? A semente assim, ó, na hora cresceu. Porque a terra era boa, a terra estava adubada. Eu tinha tirado todo o lixo que tinha ali, que eram as pedras que iam impedir aquelas raízes crescerem, entendeu? Então é assim que Deus trabalha também. Eu quero prosperidade, eu quero ter logo isso, eu quero ter logo aquilo. Aí às vezes eu já ouvi gente falando assim, Deus não vai te dar um carro porque você vai transformar a bênção em maldição, que não sei o quê, sabe? Que o Senhor te conceda sabedoria para você administrar as suas coisas. É no tempo dele. A sua ansiedade não permite você ter a espera do Senhor estar preparando o terreno para que caia em bom solo. Lembra que eu quero daquela parábola que o cara pega, joga um saco de semente aqui, e aí as sementes, só que o saco é furado. E aí as sementes vão caindo ao decorrer do longo que ele vai passando. Aí as sementes caem em terra, em pedra, em bom solo, e vai caindo. E ali elas vão crescendo. Alguns lugares elas crescem em 30%, outras em 50%, outras em 100%, entendeu? Então é assim, ó, o Senhor está preparando o terreno. Mas o que aconteceu? Vamos voltar lá na história da Bíblia. Sara, a esposa de Abraão, não quis esperar a promessa. Ele falou, cara,
Vou ter que fazer alguma coisa. O Senhor falou pra mim que ia dar os filhos, eu não tenho filho, não tenho essa geração, vou ter que fazer alguma coisa. O que ela faz? Ela começa a agir nas mãos. Quando a gente começa a agir nas mãos... E outra, o diabo vem e planta, né? Ih, não vai dar certo. Aí vem as setinhas. É assim, ó, eu vou falando e vou abrindo uns parênteses, porque é assim que funciona, tá? Eu já quero te dar uma dica aqui. Eu larguei de uma grande vida de vícios, de muitas coisas, entendeu? Mas toda vez vem uma historinha aqui na minha cabeça, assim, ó. Ah, a gente podia ir lá final de semana no fulano, né? Bom, faz tempo que a gente não toma uma cerveja. Ah, dá pra gente fazer uma coisinha assim. Ah, não dá, vai dar nada isso aí. Ai, não sei o que. E eu sempre fico achando que aquilo é as minhas vontades, a minha carne, né? Eu recém me livrei daquela vida, eu tenho as minhas vontades, mas não. Eu fui sarada e curada. E o diabo que vem com essas setas malignas. Então, toda vez que vir uma seta na tua cabeça, que você vem, não pense que é um pensamento teu. Agora eu já faço assim, ó. Posso estar no ônibus, posso estar onde que for. Entendeu? Eu passo por um ensino e eu já pratico ele. Aí a hora que vem aquele negocinho, dá pra gente fazer isso tal dia, dá pra fazer aquilo. Eu já falo assim, arreda daqui, Satanás. Sai da minha mente. Em nome de Jesus. Te dou um comando agora. Eu tô dentro do ônibus, eu ponho minha cabeça. Assim, sai da minha mente, em nome de Jesus. Autoridade. Você tem que lembrar, você tem que saber. Para de achar que a ansiedade, a angústia, a depressão faz parte de você e que é você que sente isso. Que é você que... Ai. Para com isso. Isso é obra do inimigo na sua vida. Dá comando, manda sair. Começou a brigar com alguém. Gente, a gente não briga na nossa cabeça com as pessoas? Fala, para. Para isso a gente tem que estar sendo o quê? Presente. Sabe onde que você tem que responder a chamada do presente todos os dias? É na chamada da tua vida. Seja presente, não fica voando, sabe? Olha, que pessoas que sofreram demais, eu mesma sofri muito quando era criança, eu tinha uma vida muito conturbada. O que eu fazia? Eu criei um mundo meu e eu vivo lá naquele mundo, vivo longe. A gente acostuma a viver longe das coisas, entendeu? E é aí que o inimigo trabalha, te mantendo ocupado. Então seja presente. Mas eu tô sofrendo, eu não queria passar por isso, queria estar pensando em outra coisa. Seja presente na dor, porque na dor há tratamento, há ensino, há superação. É na sua fraqueza que o Senhor te faz forte. O Senhor trabalha totalmente diferente. É na dor que Ele vai te dar a cura. Vai preciso viver as coisas da vida. Sabe? Para você poder passar pelas provas. É nas provas. Entendeu? Que Deus trabalha. E aí o que acontece? Então nós temos o primeiro passo aí. Não soube esperar. E geralmente, eu vou te dizer uma coisa. Geralmente você dá o passo na hora que tá para acontecer o milagre. A coisa boa vir. Você dá o passo. Cuidado com as propostas em meio ao propósito. Porque as propostas virão para tirar você do propósito. Fala assim, ó, comigo. Eu sigo o propósito, não sigo as propostas. Entendeu? Então, olha só. Eu tive uma... eu já vou trazer aqui. Eu falo lá e trago para a vida aqui, porque é assim que funciona, nos exemplos. Esse tempo atrás recebi, eu te falei aqui, né? Uma proposta para ir embora. Para voltar lá pro Paraguai, na vida que eu levava. Poderia voltar uma carne diferente. Mas é assim, ó. Eu tenho uma frase que se o ambiente te faz é porque Cristo não te fez. Mas todo dia Cristo me faz melhor. Mas se eu voltar para aquele ambiente e continuar ali, e não tá todo dia me alimentando da palavra, é aquela coisa, orai e vigiai. A gente cai. Mas glória a Deus, o Senhor, né, eu senti no meu coração, o Senhor me tocou, eu senti que eu não deveria seguir isso, e eu consegui ultrapassar aquela barreira. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu planejei várias, eu fui pra lá 3 semanas, eu fiquei lá, só na cabeça.
Mas glória a Deus eu resisti. E o que acontece? Eu tive uma proposta maravilhosa de trabalho, algumas coisas estão melhorando mais e mais e mais. Quer dizer assim, ó, o que acontece? Se eu tivesse seguido essa proposta, mas eu sabia no meu coração que aquilo não era de Deus, que aquilo era uma proposta já para me tirar as grandes coisas que estão por vir. E Deus tem mostrado, eu falei, ai Senhor, é tão maravilhoso quando a gente ouve a voz de Deus, é tão maravilhoso. Como que a gente faz isso, cara? Tendo intimidade, lendo a palavra. Quer falar com Deus? Pega uma Bíblia, abre, cara, é tão... Se você não tem uma, entre em contato comigo que eu te dou uma. Consigo uma Bíblia para você. Tá? Então, o que acontece? Daí, depois, ela tendo esse filho, né? Mas eu quero falar dessa menina. Gente, a Agar tinha 16 anos. A gente ouve as histórias, mas não pensa no ser humano. Pensa, ela tinha 16 anos. Escrava. Saiu do Egito. Da família dela, da cultura dela. Para viver outras. Aí a mulher chama ela. Manda ela deitar com o marido dela. Ela obedece. Não sei se ela se sentiu honrada em fazer aquilo ou não. Depois ela tem um filho. Aí depois logo vem o quê? Deus faz a promessa com Sara e dá um filho para Sara. Só que o que acontece? Ela tem que conviver com aquele problema que ela não soube esperar Deus agir. E ela tem, daí o que ela faz? Ela manda, ela fala assim, ai, o Ismael, né, que é o filho de Agar, começa a implicar com Israel, que é o filho de Sara. Israel, né? Começa a brigar. E Sara fica brava com aquilo e fala assim, olha, eu não quero mais essa mulher com essa criança aqui. Que foi a mulher que ela pediu para deitar com o marido dela e que teve o filho que ela queria, que ela pediu. E manda ela embora. E ela vai. Eu não sei por que eu tô contando essa história, porque eu não tenho muita coisa, tive que estudar tudo agora, ler tudo agora essa história, porque veio na minha cabeça, era para falar, então vamos falar, e Deus vai trabalhando. E aí o que acontece? Ela vai. Aí eu vou ler aqui pra vocês um pedacinho. Rapidinho aqui, ó. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz sobre mim. Eu te dei a minha serva para possuí-la. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abraão a Sara. A tua serva está nas tuas mãos. Aí Abraão falou bem assim, olha, a serva é tua. Porque o que acontece? Sara foi lá reclamar para Abraão. Olha, ela fica caçoando, né? O filho dela, tarará, entendeu? E aí ela falou, faz o que tu quiser com ela. A serva é tua. E aí ela falou assim, ó. De onde ela respondeu? Tenda aqui, cadê? A tua serva procede segundo o melhor te parecer. Sara, e aí o que fez? Sara foi lá e humilhou ela e ela fugiu da presença de Sara. Então, cadê? Fugiu, ela respondeu, Agar, serva de Sarai, de onde vem? Aqui, o anjo do Senhor, peraí, deixa eu pegar aqui. Respondeu Abraão a Sara, a serva é tua, estás nas suas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou ela e ela fugiu da presença. Tendo achado um anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, ou seja, ela caminhou até uma fonte de água, num poço ela ficou, e lá veio um anjo falar com ela. Então disse o anjo do Senhor, volta para sua senhora e humilha-te sob tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda mais, concebestes e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, habitará. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele peço, enfim, eu já vou vir trazendo a história aqui, né?
E aí o que aconteceu? O anjo falou pra ela, volta lá e se humilha. Imagina, você vai lá, a mulher pediu pra ela deitar com o marido dela, ela ficou grávida, né? Acho que ela não sabia aqui ainda, ela não sabia que ia ficar grávida aqui, ó, porque o anjo falou pra ela, ó, concebestes e darás luz a um filho, a quem encherá de Ismael. Aí depois ela sai de lá, ainda ela tem que voltar e se humilhar para poder ficar lá. A história dessa mulher, né? Ela ouviu a voz de Deus, voltou, se humilhou, tarará. Aí o que aconteceu? Ela teve um filho. Ela teve um filho. Agora eu já vou lá contar a história aqui, ó, 21. Tá. E nesse dia, aqui ó, Isaac cresceu e foi desmamado. Ela teve um filho, Isaac. Ana, cadê? Não, desmamada, abrindo-lhe os olhos, tendo acabado a água. O nascimento de Isaac. Mas o dela é Ismael, dela não é Isaac. Mas vou ler aqui pra vocês, ó. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, Ismael ficava caçoando de Isaac, que era o filho de Sara, entendeu? Porque o Senhor falou lá, o anjo falou que ele seria como um jumento, né? Que eles seriam difíceis de lidar, né? Então pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te parece isso mal? Tá, aqui, ó. Vendo Sara que o filho de Agar, da egípcia, o qual dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac. Depois que o menino nasceu, aquela escrava que ficou lá, ela falou para ele, eu quero que mande eles dois embora pro deserto. Depois eu vou falar aqui, ó. É Gênesis 21, 8 ao 21, tá? Se puder colocar aí pra mim, Thalita, Gênesis, alguém. Gênesis 21, 8 ao 21. É que eu, sabe o que é, Almirante? Se eu paro pra, às vezes, colocar alguma coisa que eu me saio da jogada. Mas é isso aí, a gente tem que colocar as referências na Bíblia mesmo, tem que falar referência. Então, foi uma falha minha aí. 21, 8 ao 21, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, ele pegou e mandou ela embora, né? Mandou ela embora. Ela com o filho dela. Abraão mandou. No meio da noite, de madrugada, ele levantou-se, pois Abraão, de madrugada, tomou um pão e um odre de água. Odre era aquele negócio que eles colocavam os vinhos, né? Colocava água, era um odre, um recipiente. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado, olha só, presta atenção aí, valeu, mana. Presta atenção nessa parte. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, essa parte que eu cheguei e vi aqui em casa ontem. Foi exatamente quando eu cheguei aqui para jantar, eu vi essa cena. E foi isso que me chamou a atenção. Então, eu falei tudo isso para chegar nessa parte aqui, ó. Né? Então, primeiro, a Agar foi escolhida, depois ela foi humilhada, depois ela volta, recebe a promessa de um anjo, depois ela é expulsa com o filho dela pro deserto. E o que acontece? Acaba a água. E ela começa a andar com esse menino agarrado aqui, ó. E aí ela vai, e a sede começa a vir. E começa a vir, e começa a vir, e não tem água. Não tem água pra tomar. E o menino começa a morrer, começa a passar mal. E ela agarra esse menino e ela pede pra Deus, e ela fala, mas o Senhor falou. E sabe o que ela faz? Ela coloca ele debaixo de um arbusto. E sai de perto dele, porque fala, eu não quero ver ele morrer. Eu não tenho forças pra ver o meu filho morrer. Olha essa cena, olha que forte. Deus me livre eu sair de perto do meu filho. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ia pedir pra Deus pra sair água do meu suor, se eu pudesse sair água da minha boca, se eu pudesse, eu acho que eu ia falar, Senhor, seca o meu corpo, retira a água que tem dentro de mim e dá pro meu filho. Né? Eu acho que é nessa hora que é a maior dor, a maior coisa.
Então ele falou, afastando-se, tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo dos arbustos e afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim, ela ficou uns metros, uma distância do filho dela, assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí aonde estás. Erguei-te e levanta o rapaz, segura pela mão, porque dele farei. Levanta-te o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E olha só, presta atenção. Abrindo-lhe os olhos, viu ela um poço d'água. E indo, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então agora eu vou... Foi isso, tem tudo isso para chegar aqui. Então ela tá lá no deserto, beirando a morte. Já era. Meu filho tá morrendo ali atrás. E o que acontece? Ela clama ao Senhor. E o Senhor faz o quê? A Bíblia diz que ela estava parada. Ela estava parada aqui, parada aqui, parada. A Bíblia diz que ela abriu os olhos. O Senhor abriu os olhos dela. E ela viu água. Onde havia só sequidão. Onde não havia nada. O Senhor abriu os olhos dela. E ela pôde ver a água que lavou e que tomou e que acabou com a sua sede, que ela pôde salvar o seu filho. E foi aí assim que aconteceu na minha vida há 2 anos atrás. Eu vivia debaixo da condenação. Porque eu fiz isso, eu vou receber aquilo. Eu plantei isso, eu vou colher isso. A minha vida é triste, a minha vida é depressão. Mas um dia o Senhor me abriu os olhos. E eu pude ver Jesus, uma cachoeira de graça, de amor, que me cobriu e que matou toda a sede que eu tinha. E que me salvou, e que me deu um renovo, e que me trouxe a uma nova vida. E assim como Deus abriu os olhos de Agar para ver a água que lavou, que sarou, que curou, hoje eu venho te fazer um convite também. Para Deus abrir os seus olhos, para você receber o que há de melhor nessa terra. Para você receber dessa água que cura, que limpa, que lava, que sacia a sua sede. Sabe, esses tempos atrás, como eu falei, eu nunca mais vou esquecer isso. A minha mãe falou que quando ela falou isso, eu recebi a água viva, oh glória. Nunca mais terá sede. Eu falei para ela assim, mãe, sinto saudade dos meus amigos. Eu não tenho mais, hoje eu não sinto, hoje eu não mais, faz tempo, eu falei, eu não tenho amigos, eu tinha uma vida agitada, eu tinha uma vida não sei o quê. Hoje a minha vida é ir para trás, trabalhar, dormir, eu não faço mais nada. E ela falou assim, Jesus tem que ser único e suficiente na tua vida. Ou seja, abre os olhos e vê a água abundante que está na tua frente. E para de reclamar pelas gotinhas que o mundo te deu, as migalhas do mundo. Tem um banquete à sua frente. Mas o que acontece? Você não consegue enxergar. Sabe por quê? Seus olhos não estão voltados para o que está à tua frente. E o Senhor abriu os olhos. É preciso abrir os olhos
Quanta craca, sabe? Você vem inundado. É aquela coisa que a gente vem conversando aqui desde várias vezes. Você nasceu, aí teve um problema, ficou com aquele problema. Aí teve um bullying, ficou com aquele bullying. Aí teve mais isso aqui, ficou com isso. Aí ficou com aquilo. Quantas travas vêm sido colocado nos seus olhos? Você sozinho não consegue tirar tudo isso. Deus lhe abriu os olhos, é preciso que ele abra os olhos. Quanta dor que ela tinha aqui, ó. Foi humilhada, foi abusada, teve que deitar com um cara que talvez ela nem queria. Teve um filho, foi jogada no deserto, teve que voltar, teve que trabalhar na humildade. Olha, a mulher humilhou, mas ela teve que falar, por favor, deixa eu ficar. É assim que o Senhor trabalha. Com Deus é assim. Mas a promessa na tua vida. E as promessas é que você tem o melhor para viver dessa terra. Abra os seus olhos. Hoje eu tô te fazendo esse convite. E de hoje em diante, meu querido, todos os dias nós vamos tirar uma craca que impede você de ver as coisas. A Bíblia relata várias vezes isso, várias vezes quando ele veio para Paulo. Paulo, por que me persegues, né? Era o cara que perseguia Jesus, ele matava famílias, matava filho, criancinha. Você imagina você com uma culpa gigante dessa? Eu fiz coisas nem perto disso. Você tem que ter um Deus tão maravilhoso que para você se sentir perdoado e amado. Senão você vai se sentir culpado por uma vida. O que acontece? Ele falou salva e ele não conseguiu nem ver a luz. Nem conseguiu. Colocou um monte de coisa no olho dele. Ele foi lá, cheio de chagas. Ananias orou, o olho dele se abriu. Ontem nós falamos sobre a parábola do cego, né? Nós contamos de um cego que gritava o nome de Jesus. Jesus, o Senhor é o Messias, me salva. E que lançou a capa fora, né? Nós falamos sobre isso. E Jesus perguntou, o que queres de mim? E eu falei, pô, o cara não era cego? Jesus já não sabia, não era só ele falar assim, vê? Não, mas o que você quer? Ele perguntou. Por quê? Porque às vezes aquela cegueira era dele. Então é isso. Hoje é isso. Você tem que abrir mão das coisas que te impedem de ver Jesus. Você vê que uma coisa testifica a outra. Ontem nós falamos sobre o cego. Hoje nós falamos sobre Agar, que Deus lhe abriu os olhos. O Senhor lhe abriu os olhos. Viu ela um poço, indo ela encheu água e deu de beber ao rapaz. Então, gente, hoje nós vamos rasgar o véu que te impede de ver Jesus na sua vida. Nós vamos dar início. Ó, eu fiz há um tempo atrás, eu fiz um jejum de 21 dias, né? Que o pastor Luiz, ele sempre faz um jejum de 21 dias, um no começo do ano e um no final. E aí é 21 dias de palavra, de sabedoria, de vinda, assim. E uma das coisas mais difíceis que a gente tem de entender, eu tenho certeza que você também vai ter essa dificuldade em algum momento aí da sua vida, porque a gente é humano, assim, a luta contra a carne é todos os dias, é todas as horas, é todos os segundos. Porque nós somos um espírito que habita aqui, mas também somos almático, nós temos as nossas emoções. É por isso que você tem que estar sempre em contato com a sabedoria vertical. Sabedoria horizontal, que vem da terra. Sabedoria vertical, que vem do alto. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deixa eu achar. Ai, queria achar uma referência aqui, ó. Mas eu não vou achar agora, mas eu vou te contar rapidinho. Se o Almirante souber aí, alguém souber essa referência, puder colocar aí pra mim. Jesus falou estava com discípulos, e meus discípulos, e falou, quem dizes ser o Messias? Quem dizes ser o homem? Quem dizes ser o Filho de Deus? Perguntou assim, quem vocês acham que é o Filho de Deus? E alguns falam assim,
diz ser o Messias, outros falam isso, outros falam, eu não lembro, ser aquilo. Cada um falou uma coisa. Mas Simão Pedro falou assim: você, Senhor? O Senhor é o verdadeiro Cristo. O Senhor é o Filho de Deus, é aquele que veio para fazer isso, para fazer a grande obra. E aí Jesus falou para ele assim, ó. E essa sabedoria, eu não tô lendo aqui, então não tô falando certinho, tô falando na nossa linguagem, tá? Essa sabedoria que você teve agora não foi dada por homens e nem por ensino algum, nem por uma leitura, nem por nada. Foi revelação de Deus. Então, gente, tem coisas que só vem através da revelação. A palavra, ela só é através da revelação. Você pode ler isso aqui, ó, milhares de vezes, o Evangelho. Sabe? Você pode ler e ser apenas um conhecedor da Bíblia. Mas a palavra, ela só vem através de revelação. É o Espírito que abre aqui a luz, ó. É quando você... Quem que tira a trava dos seus olhos? Deus. E Deus fez enxergar o rio de água viva. Isso só vem através de revelação. Então, hoje, o Senhor te faz um convite para você receber revelação. Revelação. Nós vamos fazer aqui, ó. Vou trazer para vocês esse livro aqui, ó. Me apresenta. A Graça Perigosa. Rasgando o véu. Nós vamos fazer 21 dias removendo o véu. Tá vendo aqui, ó? 21 dias removendo o véu. Nós vamos remover tudo aquilo que te impede de ver a glória de Deus na sua vida. Você vai beber de uma água que você nunca mais vai sentir sede, que é de Jesus. A partir de quarta-feira que vem, nós vamos iniciar esse livro aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ontem eu só li. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus, ele falou, ó, esse aqui, né? Essa já é a hora que ele falou: tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus então ordenou aos discípulos e não disseram ninguém a ele. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ele ninguém que ele era o Messias. Entendeu? Então, e foi exatamente isso, sabe? Essa revelação veio do alto. E mais tarde ele também viu Jesus transfigurado. Simão Pedro teve experiências incríveis. Então, ó, gente, nós vamos fazer 21 dias. Eu gostaria de convidar você também, nesses 21 dias, a partir de quarta-feira, vai ser, depois eu vou contar quantas semanas vai dar, mas você vai indo aí, até o final do ano. Mas vai ser maravilhoso. Vai ser um momento incrível que nós vamos viver. Eu creio que você vai ter uma libertação. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu li isso aqui, eu tive uma libertação muito grande na minha vida. Eu me senti muito amada. Porque, sabe, a gente... Essa influência, essa questão que foi dada na gente a gente planta o que a gente colhe. Você fez uma coisa errada, você vai ter que pagar por isso. Se você arrepender de todo o seu coração, sabe? Seus pecados serão brancos, tudo que era vermelho será branco como escarlate. As religiões, elas vieram ensinando isso. Não tem? Você vai lá no católico, lá. Ai, porque eu fiz isso. Vai rezar 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso, 4 não sei o quê. Não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre o que você pensa dele, é sobre o que ele pensa de você. Não é sobre como você vê a Deus, é como ele te vê. E você não consegue vê-lo, porque as chagas do mundo estão encraqueiradas aí. A chaga do vitimismo, da ansiedade, de tudo. Esses dias foi muito engraçado. Eu peguei o ônibus para ir para a igreja. E desci ali no terminal do Rio Tavares. E a nossa igreja ali perto. Ia demorar um tempão para vir o outro. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou andando. E fui andando. Falei, quem sabe passa o irmão e me dá uma carona. Mas lá vinha um irmãozinho de bike. Esse irmãozinho, cara, ele é uma benção. Ele é um verdadeiro anjo de Deus. Aí eu tava conversando com ele, não sei o que lá, daí eu falei bem assim, é porque eu tenho muita ansiedade.
Aí ele fala, você tem esse negócio aí, de ansiedade? Triste as pessoas que têm isso, né? Quase que eu falei, quem que é você? Como existe alguém que não tem ansiedade nesse mundo? Nos dias de hoje. Mas ele é um menino puro. Sabe quando tu olha assim, você vê assim, né, que tem uma pureza. Eu falei, gente, o cara não conhece a ansiedade. Eu achei aquilo incrível. E com o Senhor vai ser assim também. Porque a sua ansiedade não acrescenta 1 hora do teu dia. Mas a gestão do tempo, o domínio sobre todas as coisas, acrescenta horas, acrescenta paz, acrescenta você conseguir administrar o seu tempo. Você não consegue mudar o tempo, mas você consegue administrá-lo. Entendeu? Eu não entendi ali, mas tudo bem, depois a gente vê. Então, gente, depois qualquer coisa, o Almirante me explica aí. Se eu tiver falado alguma coisa errada, me desculpa. Então, gente, a partir de quarta-feira nós vamos iniciar o Evangelho da Graça. Sabe, eu fui no encontro, eu fui na imersão, e daí a gente chegou em casa meio-dia e tinha culto à noite. Mas assim, eu vivi um turbilhão de emoções, eu tava tão cansado que era 7 horas da noite e eu já tava dormindo. Mas eu já tava falando, meu Deus, eu tenho que ir no culto. Não, porque eu saí da igreja e eu fiz isso, e não sei o que. Já tava assim, com condenação em cima de mim. Ai, porque se eu não for, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. E não é assim, tá? Tá terminando? Tô terminando. Bom dia! Oi! Chegou aqui a pessoa da bom dia, então. Tô esperando você. Tá, semana que vem aqui nós já estamos terminando, ó, já 9h57. Meu irmão veio tomar café. Nós já estamos terminando e nós vamos terminar. E nós vamos começar a falar sobre a graça. A graça, tá? E vai ser maravilhoso, vai ser um tempo maravilhoso. Eu gostaria de convidar você a fazer um desafio durante esses 21 dias. Tá bom? O que a gente pode fazer? Não precisa, pode fazer. Mana. Não, você é verdade. Você é uma dessas também. A Thalita também é uma dessas. Eu e a Jéssica, né? A gente ainda tem uma... Ainda fala da Thalita, né? De vez em quando fala assim, Thalita tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, sabe? Ela é uma pessoa que consegue administrar essa parte aí. Glória a Deus pela tua vida, minha irmã. Glória a Deus, que continue assim. Deus te dê sabedoria em todas as áreas da sua vida. Então... a gente pode, vamos administrar melhor isso, mas já vamos ir analisando, tá? A gente pode fazer durante a quarta, a quinta e a sexta, que a gente estiver falando sobre isso, eu quero te propor um desafio. Porque às vezes, né, 21 dias, talvez você não consiga ficar sem alguma coisa. Mas nós vamos fazer, tipo assim, quarta, quinta e sexta. Desses 21 dias, né? 21 dias, 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, depois 7, 8, 9. Vai ser assim... eu quero te propor, nesses 3 dias, abdicar de alguma coisa. Pra gente propor um desafio, sabe? Cara, as pessoas acham que fazer um jejum é uma barganha com Jesus. Não, eu faço isso e recebo aquilo. Não, é um momento de intimidade. É um momento que Deus tem pra te abrir os seus olhos. Ela teve que estar no deserto, né? Teve que estar lá passando por uma situação. Então, eu gostaria de te convidar a isso. E eu vou fazer o seguinte, eu tô pensando aqui, porque eu parei de fumar o cigarrinho, né? Glória a Deus! Isso veio através de um jejum, tá, gente? 21 dias de jejum que eu fiz e pedi libertação sobre os vícios, e é isso. Só que o que acontece? Eu tenho caído um pouco nos doces. Então, eu vou fazer sem açúcar. Então, vai pensando aí alguma coisa que você pode abdicar. Iniciamos quarta-feira, quarta, quinta e sexta, você fica... né? Sem aquele negócio, sem aquela questão ali. Se quiser fazer 21 dias, se quiser fazer 5 dias, fica a seu critério. Mas nós vamos fazer abdicação de alguma coisa, tá? Vai pensando aí, quarta-feira que vem a gente já começa, tá bom? Vai ser palavra com desafio. Vai ser potente o negócio aqui, tá? Então hoje nós ficamos com isso, tá bom? Sobre uma vida, né? A história de Agar aí, essa... mulher que passou por tantas coisas, mas que no final o Senhor abriu os olhos dela
para poder beber a água da vida e nunca mais ter sede disso. E na quarta-feira também vamos beber dessa água todos os dias, tá bom? Vai ser um tempo maravilhoso, um tempo bênção aí. Essa semana as lives foram poderosas, né, gente? Glória a Deus sobre isso. Eu percebo que às vezes eu quero trazer outras técnicas, outras coisas aqui de gestão, mas a verdade é que Jesus que transforma, de verdade, nossa, não tem. Tá bom, gente? Então vou orar pela sua vida, que você tenha um final de semana abençoado. Hoje o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os seus olhos para ver o melhor dessa vida, que toda vez que você for reclamar, você possa ver o galardão que o Senhor tem à sua frente. Não desista, não desanime, tem de bom ânimo. A paz do Senhor seja com você, na sua família, no seu trabalho, toda a prosperidade de bênçãos, chuva de bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. É isso que eu declaro. Um final de semana abençoado. Sábado, um domingo, que você possa aí ter revelação do Senhor na sua vida, que você possa ter visões, que você possa, sabe, receber os frutos do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Vou morrer de saudade até quarta-feira. É que a gente tem que ter, a gente tem a vida, né, gente? Mulher é aquela coisa, né? Tem casa, tem filho, tem trabalho, tem um monte de coisa. Os homens também têm, né? Então a gente acaba sendo o tempo, porque eu gostaria de ficar aqui todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Mas nas minhas férias nós vamos fazer 15 dias diretão aí. Tá bom? Não vai dar tempo nem de sentir saudade, você vai enjoar de mim. Glória a Deus. Hoje nós estamos fazendo 6 meses já de live, hein? Oh, glória. 6 meses. Era 40 dias. E o Senhor frutificou aí. Deus abençoe grandemente, ó. Beijo grande e fica com Deus.